Estamos começando mais um programa Luz para os Meus Passos. Que alegria estar aqui com você neste final de domingo, com você, com toda a sua família. Já pegue a sua palavra porque vamos meditá-la. Um programa onde você vai estudar a palavra de Deus. De forma especial o Antigo Testamento. Olha, é uma riqueza nós termos um programa para conversar sobre a palavra de Deus e sobre o Antigo Testamento. Porque quantas coisas difíceis, quantas palavras difíceis, quantas histórias difíceis. E nestes poucos programas que já houveram, nós já vimos muitas delas. Lembrando que é apenas uma introdução a tudo o que ainda vamos tratar do Antigo Testamento. Seja muito bem-vindo você que nos acompanha pela TV Canção Nova, seja muito bem-vindo você que nos acompanha pelo canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão, pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson Barra Som do Monte. É uma alegria ter você aqui. Eu já quero acolher também Dom José Falcão, que está conosco, sua bênção. É uma alegria estar com o Senhor. Deus abençoe sua vida, Frei Gilson. É uma alegria estar aqui. Muito bom. Dom José e meu querido telespectador que está acompanhando este programa, muita gente acompanhando desde o primeiro dia, muita gente chegando no meio do caminho. Lembrando que todos os programas estão gravados no canal do YouTube, tanto no meu, quanto de Dom José Falcão, quanto da Canção Nova. Muita gente me pergunta, mas como é que eu faço para achar o programa, saber qual foi o primeiro, qual foi o segundo, qual foi o terceiro? Aconselho você ir no canal do YouTube e entrar na ala playlist, tá bom? Quando você vai lá na playlist do programa, você encontra os programas organizados, ali é mais fácil de você encontrar do que você ir no canal do YouTube e tentar achar ali cada programa que aconteceu, tá certo? Estamos meditando as alianças que Deus fez com o seu povo. Vimos a primeira aliança em Noé, a segunda aliança em Abraão, a terceira aliança em Moisés. E no programa passado nós terminamos de uma forma tão bonita, Deus prometendo uma nova aliança. E se a aliança com Moisés, o que Deus falou foi escrito numa pedra, agora Deus está prometendo uma nova aliança que seria escrita nos nossos corações. Nossa, foi lindo e assim nós terminamos o programa passado. Aliás, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Jeremias, capítulo 31, versículo 31 a 34. Jeremias 31, de 31 a 34. Eu quero recordar o texto que lemos semana passada. Dias virão, oráculo do Senhor, em que firmarei nova aliança. Interessante, Dom José nos falava isso, que é a primeira vez que aparece, nova aliança, com as casas de Israel e de Judá. Será diferente da que concluí com seus pais no dia em que pela mão os tomei para tirá-los do Egito. Aliança que violaram, embora eu fosse o esposo deles. Eis a aliança que então farei com a casa de Israel, oráculo do Senhor. Eu lhe incutirei a minha lei. Eu a gravarei em seu coração. Serei o seu Deus e Israel será o meu povo. Então ninguém terá o encargo de instruir seu próximo ou irmão, dizendo: aprende a conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, grandes e pequenos, oráculo do Senhor. Pois a todos perdoarei as faltas sem guardar nenhuma lembrança de seus pecados. Assim eu começo o programa de hoje, Dom José Falcão. Aproveito para lhe perguntar duas coisas desta palavra. A primeira é que fala de uma lei no coração e que é diferente da de Moisés.
E o Senhor aqui, ele fala que é embora eu fosse o esposo deles. Aqui já parece que Deus, somos a noiva? Ele é o esposo? É isso que Deus fala? Das muitas imagens que os profetas utilizam no Antigo Testamento para descrever a relação entre Deus e o seu povo, essa é uma das mais sugestivas. Uma delas, a vinha do Senhor é a casa de Israel. Olha que bonito, né? A plantação e Deus é o agricultor. Imagem, aliás, muito cara para Jesus. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Lá no capítulo 15 do Evangelho segundo João. E outra imagem é exatamente essa, a imagem de um esposo que desposa uma mulher, uma esposa, a sua esposa. Israel é desposada por Deus. Imagem que também agradava muito a nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. A parábola das virgens prudentes e das virgens imprudentes é uma delas. As virgens prudentes, o noivo está para chegar, ele chega, as imprudentes estão fora, as prudentes entram, a porta se fecha. E aí elas dizem, Senhor, abre-nos. E ele diz, eu não vos conheço, e assim por diante. João Batista gostava muito também dessa imagem. Isto é, ele se autoproclama o amigo do noivo, né? O amigo do esposo. Uhum. Em outra ocasião, Jesus, diante da provocação dos seus adversários, os discípulos estão comendo espigas em dia de sábado. Aí, mas olha, eles estão lá colhendo, eles não estão observando, sabe? Não estão jejuando. Jesus diz, pode os amigos do noivo jejuar, os amigos do esposo, enquanto ele está com eles? Dias virão em que o noivo lhes será tirado, então jejuarão. A ideia de noivado, ou a ideia de casamento, ela é muito sugestiva porque denota o quê? Qual é das muitas palavras-chave quando se fala de esposo, esposa, das muitas palavras-chave que são próprias da intimidade sexual, da intimidade carnal, da intimidade do casal, do esposo e da esposa? Primeiro, Jeremias capítulo 20, versículo 7. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. O tema da sedução. O tema da sedução, pelo menos a mim, me comove muito, porque a sedução é a arte de entrar na intimidade do outro e desarmá-lo, ou da outra, e desarmá-lo ou desarmá-la até que ele fica completamente, ou ela fica completamente desarmada. E aí vem a conjunção carnal. Então é uma intimidade que se permite, é uma intimidade que permite que o outro adentre naquilo que há de mais íntimo do corpo, quando os dois se tornam uma só carne. Depois, essa pelo menos me agrada muito. O homem deixa seu pai, sua mãe, se une à sua mulher, de sorte que já não são dois, mas uma só carne. Os padres da igreja viram nessas palavras do Senhor Deus no livro do Gênesis, esposo, esposa, intimidade, etc., como uma alusão também à relação entre Cristo e a igreja. Aliás, São Paulo, na carta aos Efésios e na carta aos Gálatas, já no finalzinho, ele diz, é grande esse mistério. Ou seja, a união entre Cristo e a sua igreja. Efésios 5, versículo 32, encontrou? Sim, Efésios 5, sim. 32, leia, por favor. Esse mistério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e a igreja. É o texto clássico quando se trata do sacramento do matrimônio, uma das leituras, eu diria quase que corriqueiras, para não dizer muito perto da obrigatória, porque é uma teologia, a teologia do sacramento do matrimônio reside exatamente nisso, na união esponsal entre Cristo e a igreja, selada no Calvário. O principal
fundamento bíblico para a sacramentalidade do matrimônio, antes desse, é Jesus na cruz. Jesus na cruz. Aliás, a Bíblia termina descrevendo a igreja como uma esposa e chamando Jesus de esposo. Vamos ao Apocalipse. A igreja, a mãe igreja, ela desce ornada do céu e para quem? Para o seu esposo. Vejamos aqui, Apocalipse, capítulo 21, versículo 2. Bonita essa imagem. A esponsalidade da igreja. A igreja é a esposa. Jesus é o esposo. Essa ideia, ela é veterotestamentária, está no Antigo Testamento. Leia, por favor, como termina a Bíblia descrevendo a igreja. É uma esposa. Eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. Bonito, né? Sim. Então adquire um sentido pleno, escatológico, a parábola das virgens, né? Das virgens prudentes e das virgens imprudentes. Vamos ver se a minha memória consegue também mostrar. Uma das últimas palavras de João Batista a respeito de Jesus é precisamente no capítulo 3 do Evangelho segundo João. João, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 29. É a alegria do amigo do esposo. João Batista não é um esposo, mas é um amigo. É um amigo que aponta, olha, o Cordeiro de Deus, no meio de vós está alguém que vós não conheceis e de quem eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália, etc. E aqui ele é uma imagem que é bíblica, veterotestamentária, e João Batista gostava de utilizar para falar de Jesus. São dois títulos que São João Batista atribui a Jesus, que são muito caros para nós. O primeiro é o mais famoso, porque nós citamos na missa, né? Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. O segundo, esposo. Por favor, João capítulo 3, versículo 29. Um dos textos mais bonitos da pregação de João Batista. Aquele que tem a esposa é o esposo. O amigo do esposo, porém, que está presente, o ouve e regozija-se, sobretudo com a voz do esposo. Nisso consiste a minha alegria, que agora se completa. João Batista atinge a plenitude da alegria. Viu o esposo. Que lindo. Viu o esposo. Agora ele pode morrer feliz, como o sacerdote, não é? Simeão, agora, Senhor, despede em paz o teu servo, porque meus olhos viram a salvação, etc., chama Jesus de luz que ilumina as nações, agora já posso morrer em paz. João Batista esperou tanto isso, né? Ele vê Jesus, batiza Jesus e chama Jesus, primeiro de Cordeiro de Deus, depois esposo. E eu, orgulhosamente, sou o amigo do esposo. Que lindo, Dom José. Então, olha o que Dom José está trazendo para nós, né? Porque o que eu perguntei foi, olha, Jeremias 31, 32. Será diferente da que concluí com seus pais no dia em que pela mão eu os tomei para tirá-los do Egito. Aliança que violaram, embora eu fosse o esposo deles. E aí Dom José comprova tudo isso através do Novo Testamento. O próprio Jesus se colocando como esposo, João Batista dizendo, o Apocalipse dizendo. Muito bom. É verdade. O livro do Cântico dos Cânticos é o único livro da Bíblia que não fala de Deus. A palavra Deus não aparece. Mas é livro inspirado. Mas o tema do livro do Cântico dos Cânticos é o amor entre um homem e uma mulher. Homem de carne e osso. Sim. A sulamita é a amada. E Salomão, é o Cântico de Salomão, né? É o amante. O primeiro sentido é o sentido literal, a ser dado ao livro do Cântico dos Cânticos. O amor humano entre um homem e uma mulher. Mas os padres, já os judeus fizeram a leitura espiritual
do livro do Cântico dos Cânticos, enxergando à luz de Jeremias, 31, de 31 a 34, Javé é o esposo, Israel é a esposa. Exatamente essa frase que Vossa Reverendíssima citou. Jesus retoma isso. João Batista retoma isso. E São João, que é o autor do Apocalipse, retoma isso. O amor entre a esposa, que é a igreja, que foi desposada por Jesus, ele é o esposo. Então, o tema da aliança, aí vocês entendem o sentido bíblico neotestamentário da aliança, nova aliança, é o novo pacto do esposo com a esposa. Pacto que causou uma alegria completa de João Batista, e ele descreve isso. É uma das últimas palavras de São João no Evangelho segundo João. Depois ele silencia, tanto é que, na verdade, a última frase é essa: importa que ele cresça e eu diminua. No versículo 30 desse capítulo 3, onde temos também o diálogo, primeiro o diálogo de Jesus com Nicodemos. Depois começa o diálogo de São João Batista com Nosso Senhor. O monólogo e também o diálogo. Ele olha, ele aponta. Ou seja, eu sou amigo do esposo, eu estou aqui perto dele, eu tive o privilégio de batizá-lo. Não é? Tem aquele ditado muito engraçado, ele diz: eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Aqui, eu não sou esposo, eu sou amigo do esposo. Olha que alegria de São João Batista. Nossa, Dom José, é muito bonito, então, ver que tudo que nós já falamos das 3 alianças, na verdade, é um casamento de Deus com o seu povo. Por isso, essa palavra aliança, esse pacto. E o que eu estou pensando agora é que o nosso noivo é santo, é puro, é Deus, e nós somos tão pecadores. E mesmo assim, ele não quer largar esse pacto de amor conosco. A aliança foi selada, foi levada ao extremo, ela é definitiva, não tem mais aliança, não tem nenhuma outra, é uma vez por todas, é para sempre. O esposo selou esse pacto, esse compromisso irretratável da parte dele, e compromisso que não acabará jamais. Daí a gente entende porque em Jeremias 31, de 31 a 34, nós temos... Vocês violaram essa aliança comigo. Sim. Eu fui eu, esposo de vocês. Na cruz, temos uma nova e eterna, definitiva aliança. O esposo selou com o seu sangue derramado, o preço do nosso resgate, uma aliança com a igreja. E mais. Esse sangue, fostes comprados por um alto preço, diz São Paulo. Por isso, glorificar a Deus no vosso corpo é o tema do final da primeira aos Coríntios. Vós fostes comprados por um alto preço. O sangue de Cristo é o preço do nosso resgate. E essa aliança não vai se romper com a morte, nem vai ser absolutamente revogada com as partes da sua esposa, que é a igreja, que vierem a se encontrar no inferno. Ou seja, o Senhor dirá por toda a eternidade. Jeremias 31, 3. Volte de novo, Jeremias 31, versículo 3. Esse pacto irrevogável não acaba nem com as almas no inferno, nem com os condenados. A prova de que o inferno é eterno, das provas. É esse versículo que Vossa Reverendíssima vai ler. Leia o versículo 3, que fala do inferno. Está sentado, não está? Esse versículo fala do inferno, pelo menos da parte de Deus. E depois, eu vou lhe perguntar, e Vossa Reverendíssima vai dizer com toda simplicidade, por que esse versículo fala também da situação dos condenados no inferno. Leia. De longe me aparecia o Senhor, amo-te com eterno amor, e por isso a ti estendi o meu favor. Pronto. Amo-te com eterno amor. Se é eterno, não vai acabar nunca, correto? Certo. Isso quer dizer que Deus jamais deixará de amar qualquer criatura sua, correto?
Correto. Isso inclui os demônios, correto? Correto. Isso inclui também as almas dos condenados que estão no inferno eventualmente agora, correto? Correto. Isso incluirá também as almas aqueles que vão ainda para o inferno, eventualmente, correto? Correto. O amor de Deus não pode ser revogado jamais. Eu sou Deus e não mudo. Vamos a Malaquias, capítulo 3, versículo 6. O último livro do Antigo Testamento. Porque... Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Leia. porque eu sou o Senhor e não mudo. Basta. Deus é eterno? O amor de Deus é eterno? O amor de Deus muda? Leia o versículo 6. O amor de Deus muda? Porque eu sou o Senhor e não mudo. Pronto. Eu te amo com eterno amor? O amor eterno não muda? Sim. Portanto, o amor eterno vai amar a parte da igreja dos batizados, dos condenados, no inferno. Eu te amo com amor eterno. Portanto, o inferno não é contrário ao amor de Deus. É uma prova do amor de Deus que não muda. Mas se o amor de Deus vai amar, tem sofrimento no inferno? Tem. Não da parte de Deus, de quem só vem amor, mas da parte do coração da criatura, que não aceitou o amor de Deus. Sim. E não aceitou amar, e permaneceu nas trevas até o derradeiro instante de suas vidas. Por isso o amor de Deus vai amargurá-los, vai causar sofrimento para eles, mas não da parte do amor, mas da parte do coração que se fechou a esse amor. É aquela passagem também, não sei se é Romanos, eu não lembro qual passagem nada poderá nos separar do amor de Deus. Romanos capítulo 8. 8. Quem nos separará do amor de Deus? A fome, a espada, a tribulação, etc. Exatamente. Quem nos separará? A partir do versículo 35. Isso. Leia. Romanos 8, 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Realmente está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro, somos tratados como gado destinado ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os abismos do inferno não nos separarão do amor de Deus. No caso dos condenados, o amor de Deus vai persegui-los. O amor de Deus vai estar presente, só que por causa da sua condição de fechamento, isso vai causar um sofrimento tremendo para eles. Os teólogos falam dos dois grandes sofrimentos do inferno: a pena de condenação e a pena dos sentidos. Pena de condenação: apartai-vos de mim. Pena dos sentidos: fogo eterno. Nas próprias palavras de Jesus, nós temos os dois grandes, principais sofrimentos do inferno. Isto é, o grande sofrimento do inferno, a privação de Deus. Sim. Saber que Deus é amor e você viveu longe dele e vai viver por toda a eternidade longe dele. Sem enxergá-lo, você vai ser amado por ele, e sendo amado por ele, você vai sofrer, vai blasfemar contra ele, vai insultá-lo, e aquilo vai lhe causar sofrimento, sofrimento no corpo e sofrimento na alma. Fogo eterno. Imagem figurativa para descrever os tormentos que essa privação de Deus vai causar no seu corpo e na sua alma, e isso por toda a eternidade. É algo tão espantoso que, graças a Deus, faltam menos de 2 minutos, vamos acabar com esse programa, porque eu não quero terminar falando do inferno. Deus me livre. Gente, é só o primeiro bloco. Deus está falando muito conosco.
foi importante nós entrarmos neste assunto, porque falamos tanto de aliança e esse termo, Deus como o noivo, como o esposo, foi importante a gente tratar. E Dom José nos fez ver que este tema está na Bíblia inteira. Esse termo está na Bíblia inteira, Antigo Testamento, Novo Testamento, Apocalipse, e é um pacto, é um matrimônio. A minha grande Santa Teresa d'Ávila, Dom José Falcão, chega a falar de matrimônio espiritual, né? Que a vida de oração, a última morada do castelo seria um matrimônio espiritual, onde você está tão unido a Deus, e isto é a santidade. O programa está bom, sim ou não? Eu tenho certeza que você aí em casa está gostando. Gente, tem muita coisa boa para acontecer. Eu vou fazer muitas perguntas para Dom José Falcão, então não saia daí e nós vamos aprendendo, nós vamos meditando, nós vamos questionando e vamos obtendo respostas da própria Sagrada Escritura para nós. E que bonito foi terminar este programa assim, Deus te ama com amor eterno. Não vai mudar nunca, não vai mudar nunca. E Dom José foi longe, até mesmo no inferno. Esta pessoa é amada por Deus. Mas, claro, já não pode mais experimentar este amor. E por isso o seu grande sofrimento. Até daqui a pouco. Estamos de volta, programa Luz para os Meus Passos. Que alegria estar aqui com você. Estamos meditando Jeremias e entramos num assunto tão bonito que é sobre o casamento de Deus com o seu povo. Deus que faz um pacto conosco. A aliança é isso, um pacto de amor. Isso ficou tão claro e Dom José terminou assim o bloco passado. Um pacto de amor de Deus com o seu povo. Para terminar, Jeremias, capítulo 31, versículo de 33 a 34, Dom José, eu quero perguntar para o Senhor, porque aqui diz o seguinte: eu lhe incutirei a minha lei, eu a gravarei em seu coração, serei o seu Deus e Israel será o meu povo. Ninguém terá o encargo de instruir seu próximo irmão, dizendo, aprende a conhecer o Senhor. É como se essa lei ela fosse tão forte, imprimida no coração, que é como ninguém vai poder desfazê-la, ninguém vai poder discordar, ela está tão gravada, ela está tão imprimida, é como se fosse aquela lei natural que Deus imprimiu em cada ser humano. Seria isso? Sim, sem dúvida alguma. Quando Jesus diz, por meio do apóstolo Paulo, eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Aqui nós temos um dos mais altos graus de intimidade do homem com Deus em Cristo. Isto é, se eu não vivo, é Cristo que vive em mim. Nós temos uma espécie de, como que união hipostática, uma quase união hipostática. Assim como a divindade de Jesus está intimamente unida à humanidade de Jesus, na única pessoa do Verbo encarnado, uma certa comparação, uma certa analogia se pode falar da situação da pessoa na graça de Deus, em Cristo. Quando São Paulo diz, eu vivo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. São Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13, diz, é Deus que opera em vós o querer e o executar. Claro, sem violar a nossa capacidade de entender e de decidir, que permanece sempre nossa, mas com o auxílio de Deus. Sem dúvida alguma, todos serão ensinados por Deus. Aliás, chegará o dia, e esse é o teor da profecia, em que ninguém precisará mais ser ensinado por ninguém. Porque o próprio Deus haveria de ensinar. É o que diz a profecia. Sim. Que acabou de ler. Vossa Reverendíssima. Agora, no discurso de Jesus,
na sinagoga de Cafarnaum. Capítulo 6, vá abrindo aí. Capítulo 6, precisamente no versículo 45. No versículo 45. Qual evangelho? João, capítulo 6. João. João, capítulo 6, versículo 45. Essa frase, pronunciada pelo profeta Jeremias, que aparece no profeta Isaías, Jesus, ao pronunciá-la, vai dizer: a profecia se cumpriu em mim. Ou seja, todos serão ensinados por Deus. Em que sentido? Olhe para Jesus. Jesus pregando na Judéia. Jesus pregando na Galiléia. Jesus pregando na Samaria. Jesus pregando pessoalmente. Jesus pregando pela sua igreja. Lucas 10:16. Quem vos ouve, A mim ouve. quem vos rejeita, A mim rejeita. Lucas capítulo 10, versículo 16. 16. Então, veja, essa profecia aparece também em Isaías. E Jesus, que conhecia perfeitamente todas as escrituras, nesse discurso, vai falar desta profecia, que se cumpre quando? Quando Jesus começa a pregar. Que se cumpre como? Quando Jesus prega, quando Jesus ensina. Santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade, diz Jesus na oração sacerdotal do capítulo 17 de São João. Então, nos lábios de Jesus, mesmo com o versículo 13 de Isaías 54, vamos ver Jesus cumprindo essa profecia da nova aliança de Jeremias 31, de 31 a 34. Por favor. Isaías 54? Não, João 6, João 6, 45. 45. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse é que viu o Pai. E por aí vai. É bonito demais. Todos serão ensinados por Deus. Jesus está falando de quem? Não de Deus Pai. Ensinados por Deus Pai, por meio do Filho. Sim. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Quem disse isso foi Filipe, no capítulo 14 de São João. Jesus responde: Filipe, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Então, essa profecia, com a de Isaías, só que Jesus não citou a de Jeremias, citou a de Isaías, que é a mesma coisa, se cumpre com Jesus. Que lindo. Todos são ensinados por Deus. Aliás, no capítulo 6 do Evangelho segundo João, Jesus é pão em 3 sentidos. A pessoa dele, a palavra dele e a carne dele. Aqui é o segundo sentido. Todos serão ensinados por Deus. E pão, palavra. E ele comprova que a palavra dele é pão quando ele diz ao diabo: não só de pão vive o homem. Não só de pão vive o homem, mas de toda A palavra que da sai boca de Deus. Então, a profecia de Isaías se cumpre em Jesus, e a de Jeremias se cumpre em Jesus, pão, palavra. Todos serão ensinados por Deus. Isto é, outrora eram Jeremias, Isaías, Daniel, Ezequiel, Oséias, Naum, Abacuque, etc. Agora, Deus mesmo. Agora sou eu. Que lindo. Então, o que nós estávamos lendo em Jeremias se cumpre em Jesus. Em Jesus. Muito Sim. bom. Então, José, o senhor até falou dos lábios de Jesus. E eu aproveito para perguntar se dos lábios de Jesus ele pronunciou alguma vez a palavra aliança. Falou na instituição da Eucaristia uma única vez. Uma única vez. Uma única vez? Uma única vez. A palavra aliança. Mateus, capítulo 26, versículos de 26 a 28. Uma análise atenta dos relatos da instituição da Eucaristia
nos coloca diante de textos do Antigo Testamento, dentre eles, vários que nós já vimos aqui. Moisés aspergindo com sangue de animais todo o povo. Moisés no exercício do seu pontificado, Moisés sacerdote. Ele é legislador, mas também aqui na celebração da antiga aliança é o sacerdote. E ele fala de uma nova aliança em comparação com Noé, a aliança do tempo de Noé e a aliança do tempo de Abraão. Jesus vai dizer: esse é o cálice da nova aliança. A novidade em comparação a Moisés é que o sacerdote não é mais Moisés, é Jesus. A vítima não é mais um animal irracional, é Jesus. E o aspersor, sangue que purifica, não é mais o de um animal, é o sangue do próprio Jesus. Mateus 26, de 26 a 28, a única vez que Jesus fala da palavra aliança, acrescentando a palavrinha nova. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu-o, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. O sangue da nova aliança. Sangue da nova aliança. São as mesmas palavras que aparecem no relato da aliança que Deus celebra com Israel em Moisés. Então, José, mas uma pessoa pode se perguntar aqui: até o momento Jesus não tinha derramado seu sangue na cruz. Certo? E por que ele levanta o cálice aqui dizendo que esse é o sangue da nova aliança, se ele não tinha ainda derramado seu sangue? Perfeito. A Eucaristia perpetua o único e eterno sacrifício de Cristo no Calvário. No Calvário. Nós temos um conceito terreno, temporal, dos acontecimentos da história. Porque nós estamos sujeitos ao antes, o durante e o depois. Em Deus não existe isso. Nele não existe passado, não existe presente, no sentido de posterior ao passado e de anterior ao futuro. Deus é o eterno presente, Deus é a plenitude da eternidade, onde não há o antes nem há o depois. São Paulo, em cuja primeira carta aos Coríntios temos o relato mais antigo da instituição da Eucaristia, lá nós temos uma informaçãozinha que o apóstolo Paulo nos dá para nós entendermos: Jesus instituiu a Eucaristia no altar, e a Eucaristia perpetua o único sacrifício de Cristo, que no tempo só iria acontecer no dia seguinte. Exatamente. Então, como podemos dizer que Jesus diz: isto é o cálice do meu sangue, derramado por vós e por muitos, ou por todos, para a remissão dos pecados? Derramado. Lembre-se que o verbo está no particípio. Jesus não disse que será derramado. Qual é a diferença entre será derramado, foi derramado e derramado? Nós temos será derramado, uma locução verbal que nos remete ao futuro. Sim. Foi derramado, uma locução verbal que se refere ao passado. Mas, quando você só coloca o particípio, você não disse se foi ou se será. Mas sabe por quê? Porque somente com o particípio se aplica tanto ao passado, às missas celebradas desde a Quinta-feira Santa, até a última missa que vai ser celebrada na face da terra. Vamos então ao texto, 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 26. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós.
fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Percebeu o verbo no presente? É a nova aliança. Lá em cima, é entregue por vós. A locução verbal no presente evoca exatamente isso. Não existe uma ação redentora de Cristo futura. Será entregue. Se nós na missa disséssemos será entregue, então não se realizou. Foi entregue. Então estamos comemorando um fato passado? É entregue. O que está acontecendo agora aqui no altar perpetua o único sacrifício de Cristo realizado no Calvário. Portanto, não é uma mera recordação, não é uma mera postergação, ou não é uma mera memória de um fato que aconteceu. Não. A missa é o presente. Teologicamente, a Eucaristia é perpétua. Perpetuação do único e eterno sacrifício de Cristo. É verdade que foi realizado no tempo. Mas quando a missa é celebrada, não é o tempo que é lembrado. É a eternidade do único sacrifício de Cristo que é perpetuada no altar. Então, na última ceia, ali, Jesus dizendo, pegando aquele pão, pegando aquele cálice, ele diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, que é derramado por vós. Então, ali está acontecendo o sacrifício de uma forma incruenta. Sim, a diferença, a única diferença, aliás, entre o santo sacrifício da missa e o santo sacrifício do Calvário, essencialmente nenhuma. No altar, de forma incruenta. Isto é, o vinho é colocado dentro do cálice, após as palavras da consagração, a substância do vinho se transforma no sangue do Senhor. Então temos o derramamento de sangue, que no Calvário foi o próprio corpo de Cristo, o corpo físico de Cristo, de onde verteu o sangue precioso, o sangue do nosso resgate. Mas, essencialmente, o santo sacrifício da missa é o mesmo, o único, o eterno, o definitivo, o irrepetível sacrifício redentor de Jesus no Calvário, apenas de forma incruenta. Sim. Não tem sangue derramado no altar, como era no Antigo Testamento, etc. O sangue está no cálice. O vinho já foi transformado no sangue de Cristo. Não é mais vinho, mas o sangue do Senhor. Gente, que bênção, né? Olha onde a gente foi parar. Falando de aliança, onde que a gente foi parar? Mas a gente parou no lugar certo, na missa, né? Então, que bonito, Dom José, um caminho que foi feito. E começamos ali com Noé, a primeira aliança, depois com Abraão, depois com Moisés, depois Jeremias, a promessa de uma nova aliança. E agora fomos para a missa. Que maravilhoso. Veja, o que Dom José está nos trazendo é que a missa, toda vez então, Dom José, que celebra-se a missa, se renova essa aliança? O verbo está certo, mas o verbo renovar, digamos que é incompleto. Vamos a Malaquias capítulo 1, versículo 11. Malaquias capítulo 1, versículo 11. É o último livro do Antigo Testamento. É uma profecia de que em todos os altares da terra esse sacrifício seria realizado. Acertei? Porque do nascente ao poente, Sim. Meu nome é grande entre as nações, e em todo lugar se oferecem ao meu nome o incenso, sacrifícios e oblações puras. Sim, grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Pois bem, acertei. Graças a Deus não paguei o mico. Capítulo 1, versículo 11. O que nos interessa aqui? Em todo lugar será oferecido ao meu nome um sacrifício de incenso. Olha, no singular.
os padres da igreja unanimemente viram nessa profecia o anúncio da Eucaristia. Todos os altares da terra. Portanto, a missa que agora está sendo celebrada no Japão é o único sacrifício que está sendo celebrado em Nova York, debaixo de uma figueira no Burkina Faso, na capelinha mais modesta do Sudão do Sul, na catedral mais imponente da América do Norte. Não importa o horário, não importa a santidade do sacerdote, não importa a pompa exterior ou as realidades que circundam o santo sacrifício. É um sacrifício. A igreja enxerga, então, nessa profecia, uma alusão ao santo sacrifício da missa. Renovado, sim. Sim, por quê? Porque você tem essa novidade. E a Eucaristia não deixa de ser uma novidade. Quando você renova, isto é, você está trazendo o novo para aqui. Claro que o verbo renovar também significa, não, isso aqui está velho e vamos renovar, Sim. dar uma outra roupagem. Alguns dizem atualizar. Também está certo. Também está certo. Torna atual. Sim. Esse ato aqui, não é? Presentifica. Então, todos esses verbos, eles podem ser utilizados. Presentificar. Presentificar é bom também. Renovar. Atualizar. Mas todos eles têm um quê? Que deixa uma brechazinha para que alguém possa dizer que a missa é um outro sacrifício diferente daquele do Calvário. Mas quando você utiliza o verbo perpetuar, os verbos que mais me agradam. Perpetuar. Perpetuar e presentificar. Se você quiser, presentifica perpetuando, ou perpetua presentificando. Isto é, uma vez por todas, como diz a carta aos Hebreus. Aquilo que aconteceu uma vez por todas, aqui está presente. Temos um canto eucarístico, Jesus Cristo está realmente na hóstia sagrada, presente no altar. Parece-me que o canto Eucaristia presente no altar. Bonito, sabedoria da igreja. Só que é uma presença que não é uma segunda presença, como se a presença dele no Calvário fosse uma presença e agora a presença dele é outra. Não, a presença dele na Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade, é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o verbo que me agrada é perpetuar. É por isso, temos pouquinho tempo, mas é por isso que na missa, porque fala que é para o perdão dos pecados, é por isso que diz que na missa nossos pecados veniais são apagados, então a missa é para o perdão dos pecados. Sim, o próprio Jesus pronunciou. Vamos lá? Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. O perdão dos pecados. Exatamente. A missa perdoa os pecados, porque a missa perpetua o único sacrifício de Cristo no Calvário, cujo preço do nosso resgate foi o seu sangue derramado. Minha gente, eu estou aqui maravilhado, porque é um assunto que eu particularmente gosto muito, a Santa Missa. E aprendemos aí, eu gostei dos verbos, Dom José Falcão, verbos perpetuar, presentificar, perpetuar o único e eterno sacrifício de Cristo. Foi muito bonito o caminho que fizemos, começando desde a primeira aliança de Deus com a humanidade em Noé e terminamos em Jesus Cristo, na missa. Que bom, que bom. Olha, quero te deixar já com um gostinho para os próximos programas, porque nos próximos programas veremos quantos livros tem o Antigo Testamento, quais são eles, Antigo Testamento, Novo Testamento. Então, você se prepare, porque esta é uma introdução para que nós possamos nos deleitar, estudar partes do Antigo Testamento. Então, este aqui é um programa onde vai se dedicar ao Antigo Testamento. Óbvio, aprendemos que não tem como entender o que é Antigo Testamento sem o Novo. Então, é por isso que, diversas vezes, Dom José Falcão vai falar, abra o Novo Testamento em tal parte. E várias vezes, praticamente todos os programas, isso acontece. Porque não se entende
Antigo Testamento sem Jesus, sem o Novo Testamento. Então se prepare, porque no próximo programa veremos a divisão do Antigo Testamento. A bênção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.